Atos dos Apóstolos, eu quero convidar vocês, no capítulo 1, no versículo 8, o Espírito Santo, por meio do autor desse livro, né, Lucas, ele dá uma linha de como como aconteceria a partir desse avivamento. Então Jesus os ordenou a ficar em Jerusalém, como foi dito, permanecendo orando, até que do alto todos fossem revestidos do poder. E como diz lá no livro de Atos, capítulo 2, 10 dias depois de muita oração, o poder desceu, o Espírito Santo desceu, a promessa se cumpriu, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aconteceu, como nós cremos, o derramar do Espírito Santo com a evidência em falar em outras línguas. E ali estavam judeus que moravam em todos os lugares, né? Distribuídos pelo mundo da época, mas que iam a Jerusalém para essa grande festa da Páscoa e ficavam ali, né? Ficavam ali. E quando o Espírito Santo desceu, foi maravilhoso, porque o poder de Deus desceu. E o poder de Deus, quando desce, ele quebra toda e qualquer barreira de preconceito. Agora nós vamos entrar lá no capítulo 10. Porque a chama do avivamento, ela não fica de forma estagnada em um só lugar. O avivamento, ele agora vai ultrapassar as barreiras e vai chegar aos chamados gentios. Jesus, lá em Atos 1:8, ele disse: o poder vai descer, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, mas até os confins da terra. Não muito longe, estava um local chamado Cesareia. E nós vamos ler agora em Atos 10, e vamos tirar algumas lições, né, desse texto. Assim como a salvação é para todos, o Evangelho, ele sempre será universal. E não conhece barreiras de nacionalidade. Nós temos aqui, né, irmãos de outros países, outros idiomas, outras culturas, e que até então, por não conhecer Jesus, estavam até mesmo presos, ligados a outras religiões. Vamos lá, Atos 10, diz assim, versículo 9, pode ler, por favor? Versículo 10, estando com fome, quis comer. Quem aqui almoçou hoje? Que maravilha, né? Quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe o quê? Um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelos 4 pontas, tendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Versículo 13, pode ler, por favor? Mata e o quê? E come. Se fosse eu, gentio, não teríamos dificuldades de matar e comer. Mas o judeu, ele poderia fazer isso? Por quê? Certos tipos de animais não eram considerados puros para os judeus. E olha como é que Deus trabalha no homem, avivamento, né? Avivamento. Olha como Deus trabalha no homem. Mostra os animais, manda ele pegar, matar e comer.
Aí olha a resposta de Pedro, vamos lá, 14. Mas Pedro replicou, de modo nenhum. E olha para quem ele estava respondendo, né? De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e o quê? Imunda. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres o quê? Comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi o quê? Recolhido. Meus amados irmãos, nós vamos tentar aqui adiantar, mas ouça bem. Pedro, ele foi agora confrontado por Deus para que a barreira fosse quebrada. Deus, como nós ouvimos aqui, usou de forma poderosamente o apóstolo São Paulo para a expansão da obra missionária entre os gentios. Foi ou não foi? Mas Pedro foi aquele que Deus usou para abrir as portas. Vamos trazer para os nossos dias. Nós estamos falando de avivamento. Nós estamos falando de avivamento. Pastor Evandro acabou de ser usado aqui por Deus e dizer, né? Quando sair daqui, vai acabar, né? Vai terminar o avivamento ou vai continuar por onde nós formos? Vamos pegar esse trecho. Não considere imundo o que eu purifiquei. Meu amado irmão e irmã, quando nós lemos a Bíblia Sagrada e vemos o amor de Deus pela humanidade, o pecado colocou todo mundo debaixo do mesmo tacão. O pecado enquadrou todo mundo debaixo de uma condenação eterna. Humanamente falando, a pessoa ela pode se revelar e dizer que é um ateu. Humanamente falando, a pessoa ela pode dizer que participa de uma religião, que cultua os espíritos. Humanamente, a pessoa ela pode praticar atos que a sociedade reprova, como o roubo, como as drogas, como a prostituição. Entretanto, diante de Deus, todos são o quê? Pecadores. Ninguém escapa. Por mais que a pessoa ela tenha uma atitude boa, ou humanamente falando, né, é alguém que as suas atitudes não são como os demais pecadores, como foi Nicodemos, mas está todo mundo debaixo do pecado e por isso estão condenados. E Deus agora estava trabalhando na mente de Pedro que essa fronteira precisaria ser quebrada. Isso precisaria mudar, porque o Evangelho não é somente para os judeus, mas é para todos nós. E graças a Deus por isso, porque imaginem onde nós estaríamos agora, se o Evangelho não fosse universal. Imagine onde você estaria agora. Aleluia. Então a Bíblia diz que Deus deu uma trava nele e falou: Pedro, não considere imundo o que eu purifiquei. E assim como Deus trabalhou em Cornélio, enviando alguém para buscar Pedro, agora Deus estava trabalhando no Pedro, para ir cumprir a obra do Senhor. Deus, nesse seminário, nessa escola bíblica, trabalhou em todos nós. Trabalhou em todos nós. Meu amado irmão, o preconceito, ele tem que ser quebrado. Temos que sair dessa esfera e sair desse seminário, dessa escola bíblica de avivamento, dizendo: todo pecador que parar diante de mim é alguém que Deus pode me usar para ganhá-lo. Se esse pecador é um ateu, então eu vou evangelizar um ateu. Se esse pecador se denomina de uma determinada religião, então eu vou evangelizar esse pecador.
Se esse pecador é alguém que hoje se encontra nas drogas, na prostituição, numa vida de mentira, numa vida de roubo, eu vou ser esse instrumento para furar a bolha e ir ao alcance dessa pessoa. Meu amado irmão, quem aqui Deus usou alguém e te tirou lá do meio da bandidagem? Olha, vimos aqui testemunhos das drogas, prostituição, da religião, do ateísmo. Deus continua fazendo isso e Ele quer fazer muito mais. Ele quer fazer muito mais. Glórias a Deus. Meus amados, então, Cornélio manda, Pedro, quando ouve, o Espírito Santo fala com ele, pode ir, porque eu enviei esses homens. E Pedro vai sem a resistência, porque um crente avivado, ele não só faz, ele continua fazendo. Pedro se levantou em Atos 2, foi ou não foi? Ah, tá bom, já preguei, já foi uma benção, glória a Deus, 3.000 se converteu, acabou. Não, continua. Seja para 3.000 ou seja para uma família, Deus vai continuar nos usando. Glórias a Deus. E agora nós vamos adiantar lá para o finalzinho do capítulo 10. Capítulo 10. Pedro entra com a mensagem cristocêntrica. Meu amado irmão, irmã, foi algo sobrenatural, mostrando Jesus. Jesus, aquele que morreu pelos nossos pecados, mas aquele que ressuscitou ao terceiro dia. E Pedro, depois de ter, pregado a palavra, olha o que acontece no capítulo 10, no versículo 44. Vamos lá. 10:44. Todos acharam? Então vamos lá. Ainda Pedro falava essas coisas, quando o que aconteceu? Caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios a bolha foi furada. Amém? Deus considerou agora que chegou a hora da gente. Chegou a nossa hora. Chegou a nossa hora. E o Espírito desceu. Os que eram da circuncisão ficaram meio assim, que viram como Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito. Versículo 46, pode ler bem forte? Meus amados, agora os não-judeus estavam sendo batizados com o Espírito Santo. Chegou a hora, chegou a nossa hora. Aquilo que Joel e Pedro reafirmou, que o Espírito Santo seria derramado sobre nós. E essa promessa é para os que estão de perto, mas também os que estão longe. E essa promessa já chegou sobre nós. Aleluia! O Espírito Santo, versículo 46, pois os ouviam falar em outras línguas. E engrandecendo a Deus, então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, assim como nós receberam o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, e ordenou-lhes que fossem batizados em nome de Jesus. Então pediram que permanecesse com eles por alguns dias. O avivamento vai fazer com que a sua boca seja um instrumento para dar oportunidade a todos os pecadores, assim como Deus em Jesus nos deu essa oportunidade. Todos nós que estávamos longe, agora estamos perto. Todos nós que estávamos perdidos, agora fomos achados. Todos nós que estávamos no reino das trevas, agora estamos no reino do Filho do seu amor. E tudo isso aconteceu porque um crente avivado abriu a sua boca, e as palavras que saíram da boca de um crente avivado, que é a mensagem de que ele veio
morreu pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia e abriu as portas para que todos, não somente os judeus, mas que todos. E lá em João capítulo 1, diz, veio para os seus não receberam, mas a todos. Todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Aleluia. Vamos nos colocar de pé.